Bom dia, vamos para a nossa terceira aula de cálculo vetorial. Nessa aula, trabalharemos o tema ainda vetores, falaremos um pouco mais sobre vetores de direção e ângulos. Como subtemas, falaremos de direção de um vetor, ângulos diretores, cossenos diretores, lei dos cossenos, conceito de produto interno e o cálculo do ângulo entre dois vetores. Esses são os nossos objetivos para essa aula. Vamos então. Na aula anterior, nós falamos sobre vetores de direção, né? Definimos o vetor direção, ou versor, como um vetor unitário que dará a direção de um determinado vetor qualquer, seja ele em R2 ou em R3. Calculamos as coordenadas desse vetor a partir das coordenadas do vetor original e do módulo desse vetor original. Então, o versor, ou vetor direção, vai ter como coordenadas A e B, sendo essas as coordenadas do vetor original, o Vzinho, dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado, que é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado, que é o módulo desse vetor original. Então, é importante saber, é importante sempre lembrar que o vetor V, esse vetor V grandão, né, é um vetor unitário que possui a mesma direção do vetor V. Também sabemos que a direção do vetor é dada pelo ângulo que esse vetor faz com o eixo x, correto? Assim, para que possamos determinar esse ângulo, precisamos utilizar alguns recursos aí da trigonometria, né, as relações trigonométricas básicas. Então, por exemplo, né, se temos um vetor, né, se isso aqui representa um vetor, ele vai ter coordenadas x1 e y1, e aí teremos o alfa como sendo a direção desse ângulo, ou seja, o ângulo que esse vetor faz com o eixo de x. Bom, esse vetor possui um módulo, x1 e y1 são os valores, respectivamente, aqui da projeção desse vetor no eixo x e no eixo y, né, que são as coordenadas do vetor. Então, podemos ter aqui um triângulo retângulo, em que esse é o ângulo de 90 graus, aqui é um ângulo alfa qualquer. Esse segmento é representado pelo módulo do vetor. E aqui temos dois catetos. Um cateto que é representado aqui pela medida da coordenada x1 e um outro cateto que é representado pela medida da coordenada y1. Né? Então, o que a gente está fazendo é pegando esse triângulozinho aqui, onde isso é a hipotenusa do triângulo, os catetos, né? A hipotenusa é o módulo do vetor V e os catetos são, respectivamente, as medidas, né? Essa distância entre 0 e a coordenada x1 e a distância entre 0 e a coordenada y1. Então, temos aqui o nosso triângulo retângulo, com a hipotenusa sendo o módulo de V e os catetos sendo as medidas de x1 e y1. Então, utilizando as funções trigonométricas básicas, né, as relações trigonométricas básicas, temos que o seno do ângulo é a relação entre cateto oposto e hipotenusa. Da mesma maneira, o cosseno do ângulo vai ser a relação entre o cateto adjacente e a hipotenusa. Então, podemos dizer que o seno desse ângulo alfa vai ser o cateto oposto, que é a medida representada aqui por y1, dividido pelo módulo de V. Né? Então, seno de alfa, y1 dividido por módulo de V. Podemos então dizer, já que o módulo de V está dividindo, né? Então, passando para cá, multiplicando, podemos dizer que y1 é igual a módulo de V vezes seno de alfa. Da mesma maneira, cosseno de alfa vai ser cateto adjacente pela hipotenusa. Então, cosseno de alfa vai ser x1, né? A medida do cateto aqui, que está representada por x1, dividido pela hipotenusa, que é o módulo de V. Da mesma maneira, passando para cá, multiplicando, teremos que x1 é igual a módulo de V cosseno alfa. Então, temos aqui duas representações das coordenadas x1 e y1 a partir do módulo de V e de seno e cosseno, dependendo de qual representação que a gente quer. Então, x1, módulo de V cosseno alfa,
y1 módulo de v seno alfa. Vamos lá. Então, só para exemplificar aqui, vamos determinar a direção do vetor v de coordenadas 4 e 3. Primeiro passo, calcular o módulo do vetor, né? Então, módulo de vetor v, raiz quadrada de A2 mais B2. Então, módulo do vetor v vai ser o quê? 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. 4 ao quadrado igual a 16. 3 ao quadrado igual a 9. 16 mais 9 igual a 25. Então, módulo de v vai ser raiz quadrada de 25. 25 é um quadrado perfeito. Então, isso vai dar 5 unidades de comprimento. Para calcular o ângulo agora, o que a gente vai fazer? Então, temos aqui o vetor de coordenadas 4 e 3. Então, utilizando ainda aqui as coordenadas 4 e 3, eu quero saber qual é a medida do ângulo que esse vetor faz com o eixo x. Perfeito? A gente está representando aqui esse triângulozinho. Então, sabemos que esse triângulo vai ter hipotenusa 5, que é o módulo que nós calculamos aqui. Os catetos vão ser, respectivamente, as medidas aqui das coordenadas x e y. Então, como visto anteriormente, cosseno do ângulo vai ser x1 dividido por módulo de v. Então, posso dizer que o cosseno do ângulo vai ser 4/5. Né? Se cosseno do ângulo é igual a 4/5, podemos então calcular o valor do ângulo. Basta que eu verifique aí, qualquer calculadora científica resolve essa operação. Né? Então, qual é o ângulo cujo cosseno é 4/5? Então, pego a minha calculadora, vou lá na função arcosseno. Né? Então, posso dizer aqui que o arcosseno de 4/5 é 36,87 graus. Então, o ângulo que esse vetor faz com o eixo x tem medida 36,87 graus. Então, essa vai ser a direção, tomando como referência aí o eixo x. Bom, considerando todo o R2, né, percebemos que, um vetor irá estabelecer sua direção por meio do ângulo formado com o eixo x, isso a gente já sabe. Tá? Só que também podemos representar isso a partir do ângulo que ele faz com o eixo y. Né? Então, temos aqui o mesmo vetor, alfa representando a direção desse vetor em relação ao eixo x. Então, o ângulo que o vetor faz em relação ao eixo x, mas também podemos representar em relação ao ângulo que o vetor faz com o eixo y. Então, estamos chamando de alfa aqui o ângulo formado entre o vetor e o eixo x, e chamando de beta o ângulo que o vetor faz com o eixo y. Então, uma relaçãozinha que a geometria ajuda aqui facilmente a gente observar, é que se esse valor aqui, que a gente está chamando de beta, né, esse ângulo aqui que a gente está denominando de beta, é o mesmo ângulo que teremos dentro desse triângulo. Né? Então, posso dizer que esse ângulo aqui é beta. Então, aqui eu consigo representar com uma certa tranquilidade um triângulo retângulo, que a hipotenusa é o módulo do vetor, os catetos são os valores de x1 e y1, que nós já vimos anteriormente, e temos aqui os valores de alfa e beta, que são, respectivamente, os ângulos que o vetor faz com o eixo x e que o vetor faz com o eixo y. Então, podemos dizer que o cosseno de beta vai ser cosseno cateto adjacente pela hipotenusa, né? Então, essa medida aqui vai ser y1. Então, cosseno de beta é y1 sobre a hipotenusa, que é o módulo do vetor, o que nos leva a observar que y1 pode ser escrito como sendo, multiplicando aqui, módulo de v vezes cosseno de beta. Da mesma maneira, isso a gente já tinha visto anteriormente, cosseno de alfa, x1 dividido pelo módulo de v. Então, nos permite escrever x1 como sendo módulo de v cosseno alfa. Então, fácil observar que esses serão os cossenos diretores do vetor v de coordenadas x1 e y1. Então, o cosseno de b é y1 sobre módulo de v, que nos permite escrever y1 como sendo módulo de v cosseno beta, e cosseno alfa, x1 módulo de v, o que nos permite escrever x1 como sendo
módulo de V cosseno alfa. Vamos ver um exemplo aqui para facilitar. Então, eu quero calcular os cossenos diretores do vetor V de coordenadas 5 e 2. Então, o primeiro passo é determinar o módulo de V. Então, módulo de V, a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, teremos aqui 5 ao quadrado, que é 25, 2 ao quadrado, que é 4, 25 mais 4, 29 unidades de comprimento. O segundo passo, determinar, então, os cossenos. Então, vamos lá. Cosseno de beta, então, y1 sobre o módulo de V, cosseno de alfa, x1 sobre o módulo de V. Então, cosseno de beta vai ser y1 é o valor de y do vetor, 2 dividido pelo módulo que foi calculado anteriormente aqui no passo 1. Então, 2 dividido por raiz quadrada de 29. Da mesma forma, o cosseno de alfa, x1 módulo de V, cosseno de alfa, então, vai ser 5 dividido pela raiz quadrada de 29, que é o módulo de V já calculado anteriormente. Então, bem fácil aqui a gente achar as medidas desses cossenos diretores, né? Utilizando aqui a nossa relação. Então, o cosseno de beta vai ser o valor da coordenada y dividido pelo módulo de V, o cosseno alfa, o valor da coordenada x dividido pelo módulo de V. Como calculamos o módulo de V e temos aqui as coordenadas de x e y, basta substituir e fazer as contas necessárias. Se precisarmos calcular o valor do ângulo, então basta usar aí a função inversa da calculadora, né, que nos permite calcular o ângulo cujo cosseno é 5 dividido por raiz de 29, ou o ângulo cujo o cosseno é 2 sobre raiz de 29. Aí podemos achar os valores de alfa e beta, caso seja de nosso interesse. No caso de R3, a representação é a mesma, né? Então, só para observar aqui, essa observação é importante. Então, se temos um vetor V aqui em R3, então nós temos alfa como sendo o ângulo que ele faz com o eixo x, beta o ângulo que ele faz com o eixo y, e temos aqui também gama como sendo o ângulo que ele faz com o eixo z. Da mesma forma, teremos então cosseno de alfa x1 sobre o módulo de V, cosseno de beta y1 sobre o módulo de V, cosseno de gama z1 sobre módulo de V. Então, podemos escrever x1 como sendo módulo de V cosseno alfa, y1 módulo de V cosseno beta, z1 módulo de V cosseno gama. Um exemplo, vamos calcular os cossenos diretores do vetor V de coordenadas 2, menos 1 e 1. Então, primeira coisa, determinar o módulo de V. Já sabíamos calcular o módulo de um vetor em R3, então basta aqui calcular a raiz quadrada da soma das medidas das coordenadas ao quadrado. Então teremos 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 ao quadrado também dá 1. Teremos então 4 mais 1, 5, mais 1, 6. Módulo de V, então, raiz 6, unidade de comprimento. Para determinar os cossenos, vamos lá então. Cosseno de alfa vai ser a medida de x1 dividido pelo módulo. Então, o cosseno alfa vai ser a coordenada de x dividido pelo módulo, que é a raiz de 6. Cosseno beta, y1, raiz ou módulo de v. Ou seja, cosseno de beta vai ser menos 1 dividido por raiz de 6. Da mesma maneira, aqui teremos z1 dividido pelo módulo de v, ou seja, 1, né? Onde está esse z1 aqui, na verdade, vai ficar 1 dividido por raiz de 6, que é o módulo do vetor v. Perfeito? Da mesma maneira, se for do interesse calcular as medidas dos ângulos, tá? Basta então usar a calculadora aí para poder determinar qual é o ângulo cujo cosseno é 2 sobre raiz de 6 e assim sucessivamente. Perfeito? Vamos lá. Vamos dar uma lembrada na lei dos cossenos, que é um conceito trabalhado aí no ensino médio, né? Então, é um recurso importante para o cálculo de algumas medidas num triângulo que não seja um triângulo retângulo. Então, é sempre bom observar aqui que o Teorema de Pitágoras é nada mais, nada menos do que uma situação específica da lei dos cossenos, quando a gente tem aqui um ângulo de 90 graus. Que aí o cosseno de 90 é zero, toda essa parte aqui ela é
subtraída da operação e temos então a redução da lei dos cossenos para aquilo que a gente denomina de teorema de Pitágoras. Não vou me prender aqui à demonstração, fica apenas para ilustração do aluno, né? Então dá uma observada, não é nada difícil a gente compreender essa demonstração, mas vamos à aplicação disso, né? Antes, porém, vamos trabalhar um conceito também importante aqui, que é mais um produto que utilizamos no cálculo vetorial, né? Então, o conceito de produto interno, né? O produto interno é uma das operações que podemos fazer com os vetores. Esse produto interno também é denominado de produto escalar, principalmente porque o resultado desse produto interno é um escalar, é um número, não é um vetor, né? Então, nós já falamos de produto por escalar, agora a gente está falando de produto escalar, produto interno. Então, não podemos confundir produto por escalar, que é pegar um escalar e multiplicar por um vetor, o resultado disso é um vetor, de produto interno, né? ou produto escalar. Então, o resultado do produto interno é um número. Então, o produto interno entre dois vetores, que representamos aqui pelo vetor U de coordenadas AB e o vetor V de coordenadas CD, a gente pode simbolizar esse produto interno apenas por um pontinho aqui, representando U vezes V, ou ele entre os sinais de maior e menor, né? Então, de uma forma ou de outra, temos então que o produto interno vai ser a soma do resultado dos produtos entre os valores das coordenadas, né? Especificamente das coordenadas. Então, eu tenho aqui a coordenada x vezes coordenada x, então a x do vetor u vezes a x do vetor v, mais a coordenada de y do vetor u vezes a coordenada de y do vetor v. Então, teremos aqui a vezes c mais b vezes d. Então, uma operação simples. Vamos ilustrar aqui um exemplo. Temos então o vetor u de coordenadas 1 e 3, o vetor v de coordenadas 3 e 2. Vamos calcular o produto interno, o produto, aqui está escrito produto vetorial, mas é um erro, né? Vamos corrigir isso. Isso aqui é o produto interno u vezes v. Será calculado da seguinte maneira. 1 e 3 vezes 3 e 2 vai ser 1 vezes 3 mais 3 vezes 2. 1 vezes 3 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 6 mais 3, 9. No caso de vetores em R3, o cálculo é o mesmo, né? Então, multiplicar, fazer o produto interno entre esses dois vetores é calcular a soma dos produtos respectivamente das coordenadas, né? Então, 1 aqui, 1, 3 menos 2, menos 1, 1 e 2. Teremos então 1 vezes menos 1, 3 vezes 1, menos 2 vezes 2. 1 vezes menos 1 dá menos 1, 3 vezes 1 dá 3, menos 2 vezes 2 dá menos 4. Fazendo a operação aqui, teremos menos 1 mais 3 igual a 2, 2 menos 4 igual a menos 2. Então, esse é o resultado do produto interno, né? O produto escalar, tanto faz a denominação, entre U e V. Ok? Vamos considerar os vetores AB e CD nesse caso. Então, observa, o interesse nosso aqui é encontrar o ângulo que é determinado aqui pelos vetores U e V. Perfeito? Então, estou fazendo aqui a representação da resultante entre o vetor V e o vetor menos U, né? Então, estou fechando aqui o triângulo, né? Então, lá na primeira aula nós mostramos como é que podemos determinar essa resultante aqui. Então, teremos o vetor U, o vetor V e aqui o vetor V menos U. Perfeito? Utilizando a lei dos cossenos, que foi mostrada anteriormente, teremos então que o módulo do vetor V menos U ao quadrado vai ser igual ao módulo do vetor V ao quadrado, mais o módulo do vetor U ao quadrado, menos duas vezes módulo de U, módulo de V, cosseno do ângulo. Fazendo as operações aqui, finalizamos então dizendo que o cosseno do ângulo vai ser o produto interno dividido pelo produto dos módulos.
Então, observe, se eu tenho dois vetores quaisquer e quero encontrar o ângulo formado por esses dois vetores, sabemos então que o cosseno desse ângulo vai ser dado pelo produto interno, pela razão entre o produto interno e o produto dos módulos. Uma vez determinado o cosseno do ângulo, a gente acha o ângulo aí pela função inversa do cosseno. Perfeito? Vamos fazer uma ilustração aqui, um exemplo, para ficar mais fácil o entendimento. Então, queremos determinar o ângulo entre os vetores v e u. Perfeito? Então, o vetor v de coordenadas 1 e 4, o vetor u de coordenadas 3 e menos 1. Então, primeiro passo, vamos calcular o produto interno entre os vetores e o módulo de cada um desses vetores. Então, produto interno entre os vetores u e v. Então, o vetor u, 3 menos 1, o vetor v, 1 e 4. Teremos, então, 3 vezes 1, mais menos 1 vezes 4. 3 vezes 1 dá 3, menos 1 vezes 4 dá menos 4. 3 menos 4, menos 1. Então, esse é o resultado do produto interno entre u e v. Módulo de v, raiz quadrada de 1 mais raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 1 dá 1. Raiz quadrada de 4 dá 16. 16 mais 1, 17. Módulo de v, 3 ao quadrado mais menos 1 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então, teremos raiz quadrada de 9 mais 1, que é a raiz quadrada de 10. Então, temos tudo que precisamos para calcular o cosseno do ângulo. Temos o produto interno e temos os módulos respectivos aqui de cada vetor. Então, se o cosseno do ângulo é determinado pelo produto interno dividido pelo produto dos módulos, só substituir o que já foi calculado aqui em cima. Então, produto interno menos 1, módulo de v raiz 17, módulo de u raiz de 10. Como as raízes têm o mesmo índice, posso multiplicar isso. Então, eu vou ter menos 1 dividido por raiz quadrada de 170. Perfeito? Então, se o cosseno de alfa é menos 1 dividido por raiz de 170, podemos então utilizar a função inversa do cosseno lá na calculadora para achar o valor do ângulo. Né? Então, utilizando a calculadora, achamos que o ângulo tem um valor aí aproximado de 94,40 graus. Perfeito? Então, para finalizar, falamos aqui de ângulo entre vetores. Para poder falar de ângulo entre vetores, tivemos que lembrar aí a lei de cossenos, tivemos que tratar do conceito de produto interno, relembrar aí a direção de um vetor, os cossenos diretores, a decomposição de vetor a partir desses cossenos, né, dos cossenos diretores, e os ângulos diretores de um vetor, né, independente se esteja em R2 ou em R3. Orientações, como sempre, sugiro aí que vejam o vídeo quantas vezes forem necessárias e não deixe de fazer os exercícios propostos. Ok? Bom dia a todos, até a próxima.